Agora resolvendo o exemplo que foi postado no vídeo anterior, né, sobre a determinação da velocidade, onde fala o seguinte, que um objeto possui velocidade de 10 metros por segundo e ele se desloca a uma distância de 100 metros, tá? Então resolvendo esse exercício, como é que fica? Utilizando o nosso módulo de cálculo, né, que é a nossa fórmula, Vm igual ΔS dividido por ΔT. Lembrando que o delta significa diferencial, desculpa. Diferencial. Então aqui eu tenho ΔS. ΔS vai ser meu espaço final menos o espaço inicial. O ΔT, que vai ser o meu tempo final menos o tempo inicial. Essa situação a gente só utiliza, né, para fazer o cálculo do diferencial quando você encontrar no exercício dois valores de espaço ou dois valores de tempo, tá? Então, utilizando a nossa fórmula, Vm igual ΔS dividido por ΔT. Agora, substituindo nas fórmulas, eu vou colocar os valores que foram disponibilizados no exercício. Então, um objeto possui velocidade de 10 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo é a minha velocidade média, o meu Vm. Substituir no lugar do Vm, 10 metros. Igual, aí continuando. E fala que se desloca a distância de 100 metros. Então, a distância de 100 metros é o meu ΔS, que é a minha variação de espaço. Então, aqui tem o valor de 100 metros. Tudo isso sendo dividido por quem? Pelo ΔT. Beleza. Então o tempo, que é a minha incógnita, que eu preciso descobrir, preciso isolar ele. Como é que eu isolo? Fazendo toda aquela regra matemática. ΔT, ele está sendo dividido por 100. Se ele está dividindo, ele sobe multiplicando. Aonde ficou 10 metros por segundo vezes o ΔT igual a 100. Para isolar o 10, que é a minha velocidade, ΔT está multiplicando, então o 10 vai para o outro lado com a operação inversa. Então ele passa dividindo, tá? Onde teremos aqui ΔT igual 100 dividido por 10. Em uma divisão, se eu tenho 0 em cima, 0 embaixo, eu posso cancelar. Cancelei esse 0 do 100, esse 0 do 10. Então ficou 10 dividido por 1. Tá? Cancelei as minhas duas unidades de medida aqui, no caso metro, né? Como eu estou trabalhando com tempo, então meu tempo vai ser em segundos. Então, ou seja, ΔT é igual a 10 segundos. Porque ficou 10 dividido por 1 igual a 10 segundos. Quem tiver uma facilidade maior na hora de fazer esse tipo de cálculo, pode fazer da seguinte maneira, né, para isolar o ΔT. Isolando o ΔT, então o ΔT sobe e o 10 ele desce. Então você troca de lugar. ΔT ele subiu e o 10 desceu, onde vai ter a mesma situação de 100 dividido por 10. 100 dividido por 10 tem o valor de 10 segundos. Voltando aqui com o nosso conteúdo, agora eu entro na parte de aceleração escalar. A aceleração escalar, embora ela não seja abordada na nossa apostila volume 1, é interessante dar uma introdução para esse conteúdo, porque a aceleração ela é importante, porque ela é uma grandeza física que nos indica o ritmo com que a velocidade de um móvel varia. Então você vai ter uma variação de velocidade em um determinado intervalo de tempo, tá? E a aceleração ela é uma grandeza causada pelo agente físico força. Então a aceleração ela vai ter a sua variação, logicamente, com esse agente que vai interferir diretamente, que no caso é a força, tá? Então, quando um móvel ele recebe ação de uma força ou um sistema, né? Isso daí pode ser como exemplificado o sistema de um automóvel, porque para ele poder acelerar ou diminuir essa sua velocidade, ali é aplicado uma força, não é? Ele pode ficar sujeito a uma aceleração. Então, consequentemente, ele sofre o que? Essa variação na sua velocidade, tá? Então aqui quando se fala em aceleração, a gente utiliza desse módulo de cálculo. A, que significa aceleração, aonde a unidade de medida da aceleração é dada por metro por segundo ao quadrado, igual ΔV, que é a minha variação de velocidade, tá? Aonde a minha variação de velocidade, a velocidade ela é dada por metro por segundo. Então, o Sistema Internacional de Medida, quando se trata de aceleração, a gente sempre vai estar utilizando a velocidade média dada em metro por segundo, dividido pelo ΔT, que é a minha variação de tempo.
onde o meu tempo ele é dado em segundos, tá? A aceleração utiliza-se a unidade de medida no sistema internacional. Então, o sistema internacional ele aborda como a unidade de medida da aceleração metro por segundo ao quadrado. O que isso significa, esse metro por segundo ao quadrado? Isso, ele indica que o móvel, né, o objeto ou a partícula, ela vai acelerar uma certa quantidade de velocidade a cada segundo, tá? Então, se você tem um objeto que possui uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o que isso significa? Significa que a cada 1 segundo, esse objeto ele acelera 10 metros por segundo na sua velocidade, tá? Então aqui eu tenho um primeiro exemplo, olha só, vamos lá analisando esse exemplo. Um automóvel ele está com velocidade constante de 60 metros por segundo a cada 3 segundos. Calcule a aceleração. Então aqui no caso ele quer saber o valor da aceleração. Então o automóvel está com velocidade constante, lembrando, né, que aqui a minha velocidade constante que ele deu foi de 60 metros por segundo. Então eu acho interessante quando você for resolver exercício, você grifa os valores, você circula para depois você jogar no seu módulo de cálculo, ou seja, na sua fórmula. Então ele fala que foi a cada 3 segundos, tá? 3 segundos. Então aqui eu tenho o valor de velocidade, aqui eu tenho o valor de tempo. Jogando no meu módulo de cálculo, aonde é A de aceleração igual variação de velocidade. A minha variação de velocidade foi dada, que foi de 60 metros por segundo. Substitui aqui no ΔV, 60 metros por segundo. Dividido pela variação de tempo, que o tempo também foi dado, que foi de 3 segundos. Tempo, 3 segundos. Faço agora essa minha razão, né, que é a minha divisão de 60 dividido por 3. 60 dividido por 3 me dá um valor de 20 metros por segundo ao quadrado. Então o que isso significa? Que a cada 1 segundo a aceleração ela vai aumentar 20 metros por segundo na sua velocidade. Dando continuidade à nossa revisão, agora eu entro no movimento uniforme. Tá? O movimento uniforme é onde eu abordo a função horária do espaço. Você pode encontrar esse conteúdo na apostila volume 2, na página 23, na atividade 5. Tá? Que é o movimento uniforme. E dentro dessa atividade tem até uma sugestão para ser desenvolvida na sala de informática. Devido a essa pandemia, você pode conseguir visualizar esse jogo pelo celular mesmo, onde ele tem o QR Code. Você pode pegar nessa atividade de número 5 e fazer essa atividade de um simulador que fala sobre esse movimento uniforme. O movimento uniforme nada mais é que o que? O deslocamento de um objeto em linha reta. E a velocidade desse objeto geralmente ela é constante. Geralmente não, ela é constante. Então esse objeto ele tem que se deslocar em linha reta e com velocidade constante. Quando se diz velocidade constante é quando a velocidade não sofre variação. Tá? Como na nossa aceleração, né? Que a aceleração você observa que a nossa velocidade ela pode sofrer a variação. Agora, no movimento uniforme, não. Ele sempre vai se deslocar em linha reta com a velocidade constante. Então, características da função horária do espaço. Olha só. Permite localizar um móvel em qualquer instante. Você consegue descobrir qual é a velocidade desse objeto, qual é a velocidade constante que ele possui. Você também consegue verificar e diferenciar qual foi o espaço percorrido por ele. Para fazer o cálculo da função horária do espaço, aí entra essa nova fórmula. S igual S0 mais V vezes o T, também conhecida como a fórmula do sorvete. Tá? Fórmula do sorvete. Então, para que a gente possa resolver os exercícios de uma forma mais tranquila, é necessário que você consiga identificar o significado de cada uma dessas siglas, né? O S significa o meu espaço final. Lembrando que o S, se a gente for voltar lá onde iniciou-se toda essa revisão, o espaço de deslocamento você já consegue encontrar essa sigla S. Tá? Então aqui o S significa o meu espaço final. O S0 vai ser o meu espaço inicial. Também
visto lá no espaço e deslocamento. O v vai ser a velocidade e o t vai ser tempo. Lembrando que quando trata de função horário de espaço, a gente geralmente utiliza como o espaço percorrido, né, que é o espaço final, o espaço inicial, a minha unidade de medida metro, e a velocidade metro por segundo, e o tempo também em segundo. Então, outra situação, toma muito cuidado que alguns exercícios ele dá o espaço em metro, o tempo em segundo, mas a velocidade ele dá lá em quilômetro por hora. Posso colocar quilômetro por hora? Não, porque você tem que fazer essa conversão, tá? Então, para fazer a conversão de quilômetro por hora em metro por segundo, você tem aquela regrinha que eu expliquei para vocês. Quilômetro por hora, transformar metro por segundo, o que você vai fazer? Vai dividir por 3,6. Então, se você tem aí quilômetro por hora e quer transformar em metro por segundo, você vai dividir por 3,6, tá? Vamos lá, primeiro exemplo, né? Uma partícula descreve um movimento uniforme e possui uma velocidade de 5 metros por segundo, descrevendo uma posição de 200 metros. Calcule o tempo gasto. Então é de extrema importância o quê? Você também identificar quais são os valores aqui, né? No caso ele fala que a velocidade foi de 5 metros por segundo, descrevendo uma posição de 200 metros. Então ele descreveu essa posição de 200 metros. Calcule o tempo gasto. Então nesse caso ele quer saber o valor do tempo gasto. Para a gente descobrir o tempo gasto, jogando na fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais V de velocidade vezes o T de tempo. O meu S, que é o meu espaço final, ou seja, o que ele percorreu, vai ser quanto? Vai ser 200. Por que 200? Porque ele fala, ó, descrevendo uma posição de 200 metros. Então você sabe que ele descreveu toda essa distância. Então, ou seja, 200 metros foi a distância final que ele percorreu. Então você vem aqui e substitui no S. Aí aqui eu tenho o meu S0 mais V. Quem é o V? O V é a velocidade. Ele deu o valor da velocidade. A velocidade foi de 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, venho e substituo no meu V. Vezes o T. Que o exercício diz, ó, calcule o tempo gasto. Então o tempo você não tem, você precisa descobrir. O que acontece? Esse exercício, ele não deu uma referência de início de percurso, tá? Então, quando ele não dá uma referência, você utiliza como seu S0, que é o seu espaço inicial, no valor de zero. Agora, se ele tivesse colocado uma partícula descreve um movimento uniforme que possui velocidade de 5 metros por segundo, partindo da posição 10 indo até a posição 200, aí sim você teria que colocar aqui como S0 o valor que foi dado de início. Nesse caso, como ele descreveu somente a posição de 200 metros, você supõe que o seu início é quanto? É zero. Tá? Então ficou 200 igual 0 mais 5 vezes o t, que é o meu tempo que você quer descobrir. Aqui nesse caso, olha só, quando eu vou fazer uma equação, porque isso daqui é uma equação, é bem parecido com a matemática. Aqui a minha incógnita que eu preciso descobrir aqui é o meu tempo. Tá? Como é que eu resolvo isso? Geralmente, né, se fosse para eu isolar, né, se eu tivesse um valor aqui no meu S0 de 3, vou dar um exemplo, meu S0 foi 3. Se ele fosse 3, eu pegaria esse 3 que está somando, jogo ele para o outro lado, de que forma? Com a operação inversa, que é a subtração. Mas jogando todo mundo que está desse lado, com a operação inversa para o outro lado. Mas nesse caso, eu só tenho 5, né? Porque esse 0 ele não vai entrar aqui nessa minha conta. Porque 0 mais 5, então esse 0 a gente não usa. Quem a gente vai mandar para o outro lado? Para saber o valor do tempo. A minha velocidade que é 5. Então porque aqui está 5 vezes o t, que é o tempo. Se o 5 está multiplicando, o 5 passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então ele passou para cá dividindo. Então por isso que fica t, que é minha incógnita, igual 200 que estava paradinho lá do outro lado, dividido por 5. 200 dividido por 5, faço aqui a minha divisão de 200 dividido por 5, me deu o valor de 40. 40 segundos. Então, ou seja, essa partícula, para ela percorrer uma distância de 200 metros com a velocidade
constante de 5 metros por segundo, ela vai demorar um tempo de 40 segundos, tá?